Olá, meus irmãos. Ravi ainda não dormiu, vou contar mais outra história para ele e para vocês, criança, né? Tá lá, tá quase dormindo, agora ele dorme. Então, eu vou contar a história de Noé, que se encontra lá em Gênesis 6:19, né? A história conta que havia na terra um homem bom, um homem justo e que servia a Deus com retidão, né? Ele e sua família. O nome dele era Noé. E Deus chama Noé e fala para ele: Noé, o pecado da humanidade já está cheirando mal minhas narinas, já estou ficando triste com o pecado, né? Então você construa um barcão, construa uma arca, né? Porque eu vou mandar um dilúvio sobre a terra e vou destruir tudo sobre a terra, porque o povo está pecando muito. E agora, meus irmãos, Noé obedece a Deus, né? E pega martelo, pega ali madeira, corta madeira, junco e começa agora a construir ali, né, a arca. E ele pregava: arrependam-se dos seus pecados, larga a prostituição, a mentira, as macumba, a maldade, porque Deus vai destruir essa terra. Mas ninguém quis ouvir, né? Eles não obedeciam a Deus, eles não temiam a Deus. E agora, meus irmãos, né, passado muitos anos, Noé pregou muitos anos que Deus ia mandar o dilúvio, mas nunca tinha chovido na terra, então as pessoas não acreditavam. Mas depois de muito tempo, Noé construiu aquele barco muito grande, conforme as medidas que Deus dava para ele. E agora chegou o tempo de entrar na arca. Deus falou: Noé, entra você, sua esposa, seus 3 filhos, Cã, Sem e Jafé, porque eu vou mandar uma chuva muito forte. E entra também com as esposas dos teus filhos, né? Porque eu vou destruir a terra, porque está cheirando mal minhas narinas. E o povo não acreditava. E Deus mandou também 7 casal ali de pombo, né? De animais, para que Noé fizesse ali sacrifício pacífico, porque Jesus ainda não tinha derramado sangue, né? Para a nossa libertação. Mas essa é uma outra história. Então, Noé ia ali oferecer sacrifício e Deus mandou os animais, mandou de 2 em 2. E depois que os animais entraram, entrou corvo, entrou pombo, entrou pássaros, né? Entrou ali muitos animais. Agora Noé entra para aquela arca e Deus ali, ó, fecha a porta, né? Lacra aquela porta ali, de maneira que ninguém podia sair e nem entrar. Noé tinha ali comidinhas gostosas, porque ele tinha preparado tudo como Deus mandou para ele, né? Tinha maçã, tinha uva, tinha pera, tinha melancia, tinha comida para muito tempo, porque Deus ia cuidar dele ali, né? Tinha fruta, tinha cereal, tinha comida para os animais, tinha tudo. Então, de repente, começou a chover, começou com a chuva leve, com os pingos, e aquela chuva foi aumentando, né? E a Bíblia fala, meus irmãos, lá em Gênesis 6:19, que a chuva ficou muito forte e começou a subir e a arca começou a flutuar, né? E agora tampou as árvores, tampou as montanhas, tampou toda a cidade. E aquele povo batia ali, né? Abre, Noé! Mas já era tarde demais, porque eles não quiseram se arrepender do pecado, eles não largaram o pecado, né? Eles preferiram morrer no pecado do que ouvir a voz de Deus através do servo de Deus, Noé. E todos pereceram, minhas criancinhas, todos morreram ali, né, por causa do seu pecado. Eles não quiseram se arrepender. O único homem de Deus que tinha ali era Noé e a sua família. E Deus salvou eles, né? E agora também não é diferente. Então, meus irmãos, Noé ficou ali, né, 40 dias e 40 noites dentro daquele barco. E choveu muito, né? E as águas subiram e Deus conduziu, mandou um vento e conduziu aquela arca ali até o Monte Ararat. E de repente Noé agora solta um corvo, né? Para ver se ele ia parar em algum lugar, mas o corvo voltou. E agora, meus irmãos, eu chego até a arrepiar, ó, depois de mais uns dias, né? Noé agora solta uma pombinha. E agora todos ficaram felizes, porque ela voltou com um galho de oliveira, né? Já tinha parado a chuva, já tinha baixado, já tinha nascido ali uma oliveira, né?
e ela volta com galinha de oliveira. Estavam lá em Israel e agora Noé desce da arca e oferece ali um sacrifício, né? Em agradecimento a Deus pela sua vida, pela sua família estarem salvos. E Deus agora coloca um arco-íris bem lindo, né? Depois da chuva, vocês já viram aí um arco-íris no céu? Aquilo ali é a promessa de Deus de nunca mais destruir a terra com água. Mas agora diz a Bíblia que vai destruir com fogo, né? E agora Noé desce com a sua família, faz um sacrifício pacífico e Deus ali coloca ali, né, para lembrar a todos que ele não vai mais destruir a terra com água, né? E Noé foi salvo, meus irmãos, ali, né? Tudo pereceu, tudo morreu, mas agora é uma vida nova. Só sobrou Noé e sua família. E diz a Bíblia que agora eles começam a viver ali em Israel, plantando uma vinha, plantando e vivendo e crescendo e multiplicando, e alcançou agora até nós, né? Que é outro tempo. Louvado seja Deus. Então Deus quer que a gente obedece a Deus, né? Larga o pecado. Que nós amemos a nossa família, nossos filhos, nossos netos. Parem de pecar, parem, né? De serem grossos, sem educação, sem amor. Vamos amar, né? Nossos netinhos, nossos filhos, nossa família, a nossa mãe, o nosso pai. Quantos filhos que não falam mais com a sua mãe, né? Que nem vai visitar mais, não leva os netinhos. Isso é falta de amor, viu? Não vão ser salvos, né? Se você está fazendo isso aí, você está pecando. Porque talvez a mãe é pobre, não tem muita condição. E aí a família se divide, né? Deus quer a família bem unida, viu? Todos se amando, né? E indo para a igreja. Hoje a arca é a igreja, tá bom? Então vocês vão para a igreja, cantem ao Senhor, louvem ao Senhor, obedeçam ao Senhor, porque Deus vai vir buscar agora a tua igreja para morar no paraíso eterno. E lá nós vamos encontrar com Noé, vamos encontrar com Abraão, com Isaac e Jacó, e vai ser só uma alegria. Amém? Então tá, Ravi dormiu, viu? Até um próximo vídeo. Você também conta a história aí pro seu netinho? Conta pra mim. Quando a gente chega assim da igreja, ele chega cansado. Agora eu vou tirar essa roupa dele. E ele sempre gosta de ouvir as historinhas da vovó. Tá bom? Até um próximo vídeo.